Bom dia, meus irmãos, meus amigos aqui do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez, mais uma segunda-feira, uma semana que começa, ao nosso pequeno estudo, nossa leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa segunda-feira. Os grãozinhos trazem para a gente hoje ainda o capítulo 12 do Evangelho, Amai os vossos inimigos. Nós estamos falando sobre o duelo ainda. Que opinião terão de mim, dizei-vos frequentemente, se eu recuso a reparação que me é pedida, ou se não a peço àquele que me ofendeu? Os loucos como vós, os homens atrasados, vos censurarão, desculpem. Mas aqueles que estão esclarecidos pelo facho do progresso intelectual e moral, dirão que agistes de acordo com a verdadeira sabedoria. Refleti um pouco, por uma palavra frequentemente dita ao ar, ou muito inofensiva da parte de um dos vossos irmãos, vosso orgulho se acha ferido. Respondei-lhes de maneira áspera, e daí uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, perguntai-vos se agis como cristão. Que contas deveis à sociedade se a privais de um dos seus membros? Pensais no remorso de ter arrancado a uma mulher seu marido, a uma mãe seu filho, aos filhos seu pai e seu sustentáculo? Certamente, aquele que ofendeu deve reparação, mas não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente em reconhecendo os seus erros do que expor a vida daquele que tem direito de se lamentar? Quanto ao ofendido, convenho que algumas vezes pode se achar gravemente atingido, seja na sua pessoa, seja em relação àqueles que nos cercam. Não é só o amor próprio que está em jogo, o coração está ferido e sofre. Mas além de ser estúpido jogar a sua vida contra um miserável capaz de uma infâmia, ocorre que este, estando morto, a afronta qualquer que seja, não existe mais? O sangue derramado não dá mais renome a um fato que, se é falso, deve cair por si mesmo e que, se é verdadeiro, deve se ocultar no silêncio? Não resta, pois, senão a satisfação da vingança saciada. A triste satisfação que frequentemente deixa desde esta vida cruciantes remorsos, e se é o ofendido que sucumbe, onde está a reparação? Quando a caridade for a regra de conduta dos homens, eles conformarão seus atos e suas palavras a essa máxima: não façais aos outros o que não quiserdes que vos façam. Então sim, desaparecerão todas as causas de dissensões, e com elas as do duelo e das guerras, que são os duelos de povo a povo. Francisco Xavier, Bordeaux, 1861. Gente, é aquilo que a gente está falando. Os duelos hoje são raros, né? São muito raros, graças a Deus, graças à evolução moral da humanidade. Mas sempre vão haver ofensores e ofendidos, né? Enquanto a lei de caridade não for totalmente cumprida pela humanidade, né? Então, o que a gente tem que fazer, né, para não bater de frente, para não provocar um embate ali, um embate físico mesmo que seja? A gente tem que ter o bom senso, a gente tem que ter a paciência, né, a resignação e, principalmente, a gente tem sempre que procurar o diálogo, a conversa franca, a conversa na paz, tentar acertar as coisas antes de partir, né, para a ignorância, como a gente fala. Então a gente tem a obrigação, como cristão, né, de pensar, igual a frase que foi falada aqui: não querer para o outro o que eu não quero para mim. Né? Se eu não quero ver minha família sofrendo, né, porque eu desencarnei, eu não quero ver a família do outro sofrendo porque ele desencarnou. Não é assim? Eu não quero o mal do outro se eu não quero o mal para mim, como eu não quero o mal para mim. Então, quando a humanidade toda pensar dessa maneira, não existirá razão para mais nada disso. Não existirá mais ódio, não existirá mais duelo, não existirá mais violência. Vai preponderar sempre o amor. Tá certo? Então vamos procurar dialogar mais com os nossos próximos, né? Procurar entender a razão de cada um e aceitar o limite de cada um, respeitando esse limite. Livro dos Espíritos traz pra gente hoje,
falando da lei de destruição, a questão 760, nós vamos falar sobre a pena de morte. A pena de morte desaparecerá um dia da legislação humana? A pena de morte desaparecerá incontestavelmente e sua supressão marcará um progresso na humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida sobre a terra. Os homens não terão mais necessidade de serem julgados pelos homens. Falo de uma época que está ainda muito distante de vós. Gente, quem somos nós para condenar um irmão à morte? Quem somos nós? Nós não temos capacidade para julgar um pequeno, um ínfimo, uma ínfima falta de um irmão, uma pequena falta. Quem somos nós para julgar um crime? Julgar que aquela pessoa deve ser punida com a morte? Quem somos nós? Quem define tudo isso, gente? É o Pai Maior. É o Pai Maior. Nós não somos ninguém para condenar os outros à morte. Isso vai acabar, sim, com o progresso moral da humanidade. Os homens vão enxergar, né, que eles não estão agindo de acordo com a lei de Deus. Não estão agindo com a lei de Deus, condenando um irmão à morte, né? Isso vai acabar. Isso vai acabar. Já está acabando, né? Já está acabando, graças a Deus. Desejo a todos aí uma ótima segunda, uma ótima semana também que está começando. Que Deus nos abençoe, nos proteja de todo mal, de todo perigo, né? E vamos firmes aí, confiantes no seu amor e continuar praticando sempre o caminho do bem, praticando a caridade, o amor ao próximo. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça. Até amanhã, se Deus quiser. Eu tenho certeza que Ele quer. Beijo no coração, pessoal.